Antes de nós orarmos pelas crianças, eu quero chamar o Ricardo e a Avelina, que eles se pediram para dar o testemunho. Bom dia, igreja. Bom dia. A gente demorou um tempinho, mas a gente deve um pedido de agradecimento a toda a igreja, né? Primeiro a Deus por nossa vida, pela vida de vocês. Amém. Né? E por uma grande obra que Deus fez na nossa vida recentemente. Na realidade, Ele faz todo dia, mas Ele destacou um pouco do amor dele sobre a nossa vida, a nossa família, através da vida da Giz, do pastor e de todos vocês que estão aqui. E a gente demorou um pouquinho, mas a gente achou que era um momento para fazer um agradecimento. E aí eu solicitei o pastor, né, se a gente podia estar fazendo isso, e a gente entendeu que no dia da ceia seria o melhor momento, porque quase todo mundo da igreja está presente, né? Eu vou ter que consultar uma colinha aqui, tá? Só um minuto. Gente, eu não ia falar. O Espírito Santo me incomoda para poder falar, porque a gente deve um agradecimento sim a todos vocês que saíram do beijo. Então, além, né, uma grande bênção que a gente teve através de todos vocês, do nosso casamento, que foi algo sobrenatural, né, que aconteceu na nossa vida. Eu vejo e revejo os vídeos, eu vejo cada um de vocês chorando junto conosco. Na minha entrada, eu quase tive um troço ali, o Espírito Santo ali, desde o começo. Ele sempre esteve ali presente, e vocês ali, né, sentindo aquilo que a gente estava sentindo naquele momento. Então, Deus abençoe a cada um de vocês. Né, e que esse portal que foi aberto, que a gente entrou, cada um de vocês, né, está tendo testemunho que vocês estão entrando. Né. Não é fácil, não está sendo fácil, a gente sabe que as lutas vêm. Né, mas se a gente for vivendo um dia de cada vez, a gente vai conseguir superar. Mas o que a gente quer pontuar hoje aqui é a bênção da nossa máquina. Cada um, né, contribuiu aí um pouquinho, a gente deve uma satisfação e um agradecimento a vocês. A nossa máquina tinha quebrado, eu estava lavando roupa aí na mão, operei, minha mãe ficou lavando, e Deus colocou no meu coração que eu não arrumasse, porque não valia a pena arrumar a máquina e que eu comprasse uma nova. Eu falei para a Mari que eu ia comprar uma máquina nova de 12 quilos. Eu falei para Deus que se é para me comprar, eu quero de 12. A minha era de 6. Falei para o pastor também, falei, ó, vou esperar, vou parar na mão de Deus e vou fazer do jeito que dá. E fui lavando a minha roupinha na mão com alegria, ia lá, onde eu estava disposto, me preparava e lavava. E assim foi. Durante o processo do casamento, Deus colocou no meu coração, eu vou tirar uma máquina. E ali eu guardei, falei, se for da vontade do Senhor, que aconteça. A gente casou tudo, aí começou a vir a pressão, tanto do Ricardo como da minha mãe, pra, e aí, o que a gente vai fazer da máquina? A máquina. Eu falei, Deus falou que vai me dar a máquina, vem com calma. Aí ele falou, não, aí a semana que a minha mãe foi embora, ela falou preocupada, porque embora eu tinha que, quando eu ia ficar, fora cirúrgica e tal. Aí o Ricardo falou, não, vamos arrumar essa máquina mesmo, depois a gente vê o que a gente faz. Aí eu falei, não vamos. Aí ele falou, vamos. Aí eu falei, então tá bom, vou deixar você submissa e vou deixar ele tomar frente. Aí ele foi, achou um lugar que abriu recentemente, de conserto de máquina e tal. Só para resumir, ele chegou lá, tinha uma máquina a um preço super em conta. Ele foi lá, viu, gostou, me chamou, eu fui lá, olhei. Era uma máquina de 15 quilos. Quando eu olhei para ela, eu senti muito ali que era aquela. Deus falou que ia me dar uma máquina. Eu queria uma nova, mas ele falou, essa é que eu vou te dar nesse momento. Então, só para concluir o testemunho, foi arrecadado o valor de R$650 da máquina. E o valor da máquina era R$650. Amém.
É isso que eu quero falar para vocês. É uma bênção material, agrega muito a nossa vida. Só que Deus dá bênçãos para a gente todos os dias. Por mais dificuldade que a gente passe ali, a gente deixa de... Não é acreditar, mas a gente deixa as dificuldades tomar a frente muitas das vezes e a gente esquece que Deus, Ele tem o poder para fazer todas as coisas. Amém. Né? E é isso que eu quero deixar para vocês. Amém. Eu queria só destacar que no nosso casamento teve um cuidado de Deus especial o tempo todo. Né? Quando a gente estava desmontando uma decoração bonita, que eu não sabia do que era, eu perguntei do que era, né? A Gisa falou, não, a gente fez um casamento aqui no fim de semana. Foi um presente, né, da Gabi, para um casal. E a Gisa falou que enquanto eu fazia tudo, ela sentia, né, a gente, eu e a Vanessa, no nosso casamento. E falou, por que vocês não fazem? E a gente, humanamente, era impossível a gente casar. Né? A gente não tinha aliança, nem como comprar aliança, não tinha roupa, não tinha nada para casar. Às vezes o pastor falou, não, vamos casar, né? Deus vai preparar tudo. E a gente falou, então tá bom. Ele resolveu casar e aí veio o cuidado de Deus. A gente não fez nada, não mexeu uma palha até a hora do casamento. E vocês viram, né? Que coisa linda que foi quando a gente chegou. Bom, vou me emocionar um pouco, então eu vou encerrar aqui, tá bom? Eu queria agradecer a cada um. Eu vi o empenho de todos, eu vi o sonho de todo mundo com a gente. A Elisa tinha falado, né? Sonho com quem sonha com vocês e a gente presenciou isso aqui, tanto de vocês como do coração de Deus. Obrigado. Amém. Jonas 2,10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou a Jonas na terra seca. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Como é bom, Senhor. Como é bom meditar na Tua palavra e receber direções do Senhor através da Tua palavra. Como é bom, Pai, meditar na Tua palavra e entender a Tua palavra. Como é bom, Senhor, saber que o Teu Espírito Santo nos revela os mistérios do Teu reino, os mistérios da Tua palavra. Como é bom, Senhor, nós nos dedicarmos ao estudo, à dedicação, ao conhecimento do Senhor pela Tua palavra e termos respostas, Pai. E muitas vezes nós não estamos obtendo respostas, mas sabemos, Pai, que nós não estamos nos dedicando o suficiente para obtermos essas respostas. Nos ajude, Senhor, a ter a cada dia mais sensibilidade espiritual para poder discernir as coisas do Senhor. As coisas que são, das coisas que não são. Ah, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude no nosso secreto, nos ajude, Pai, a ter vida de comunhão com o Senhor, nos ajude a ter vida de entrega a Ti, nos ajude, Senhor, a ter realmente uma vida, Senhor, que vá a cada dia mais como a Tua palavra nos orienta lá em Oséias, que nós possamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que todos os dias da nossa vida nós tenhamos revelações da Tua palavra, que todos os dias da nossa vida nós possamos ter novas palavras, Senhor, vindas de Ti para nos alimentar. Porque nós meditamos na Tua palavra, não é para pregar a palavra, mas é para que tenhamos a nutrição necessária, o alimento para as nossas almas. Senhor, e assim nós teremos condições de exalar o bom perfume de Cristo. Senhor, em nome de Jesus, nos encha do Teu Espírito, mas também, Pai, que nós possamos buscar o enchimento do conhecimento da Tua palavra, porque através do conhecimento o Teu Espírito age sobremaneira. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco nessa manhã. Senhor, eu Te peço, Pai, como é bom poder estar em casa, Senhor. Eu me sinto tão feliz, tão à vontade aqui, Pai. Eu me sinto tão bem, Senhor, juntamente com os meus irmãos reunidos, Pai, para que possamos juntos entender os recados do Senhor, as mensagens, aquilo que o Senhor quer falar no nosso coração. Obrigado, Senhor, por essa casa. Que o Senhor nos sustente com a Tua potente mão.
Um dia, Senhor, eu quis interferir na obra do Senhor, eu quis fazer aquilo que o Senhor não pediu para eu fazer, e o Senhor falou, não coloque a mão naquilo que é meu. E nós entendemos que essa obra é tua, Pai. Essa obra não é minha, essa obra não é da minha esposa, essa obra não é de ninguém a não ser do Senhor. Por isso, Pai, muitas vezes os nossos olhos não estão enxergando, Pai, saída ou solução, mas o Senhor tem tudo na palma das suas mãos. E se a obra é do Senhor, é o Senhor quem sustenta, é o Senhor quem dá condições, é o Senhor quem avança, é o Senhor quem estrutura, e nós cremos no avanço dessa obra. Aliás, eu glorifico o teu nome, Pai, porque essa obra tem avançado. Senhor, nós não estamos falando de coisas materiais, nós não estamos falando de aparências, nós não estamos falando de finanças, nós estamos falando do avanço espiritual. Porque nada mais importa a não ser o avanço espiritual. Nada mais tem importância, Pai, ou mais importância do que nós crescermos espiritualmente, amadurecermos no Senhor, Pai. Nós temos visto, Senhor, em todos os atendimentos, em todas as conversas, em todas as situações que nós temos nos colocado à disposição, nós temos visto, Senhor, que quando há disposição, quando há entendimento, quando há quebra de orgulho, quando há a humildade, quando há, Senhor, realmente coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza, o Senhor faz com que cresça. Nós te agradecemos, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, nós mesmos viramos as costas para o Senhor. Muitas vezes nós abandonamos o barco, mas o Senhor sempre tem uma nova palavra para nos dar. O Senhor sempre tem uma nova direção para nos dar. E nós te agradecemos. Que nessa manhã, Pai, a mensagem fique cravada nos corações. E que o pregador, pouco importa. Que nós possamos lembrar sim da palavra, da mensagem, do recado do Senhor. E que possamos viver essa palavra todos os dias da nossa vida. Tem misericórdia de mim, Senhor. E que o Teu Espírito Santo me use poderosamente nessa manhã. Eu não dependo de mim ou do meu intelecto. Eu não dependo daquilo que eu acho. Eu dependo da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. Por isso fala aos nossos corações, porque o Senhor tem um compromisso com a Tua palavra. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Como é bom poder estar aqui. Quinta-feira eu fui pregar em uma outra igreja. E não tem lugar melhor do que estar em casa. Sabe quando a gente faz uma viagem? A Leia viajou recentemente, ficou longe, ficou fora e tal, mas chega uma hora, ela mesma comentou, chega uma hora que a gente quer a nossa casa. Chega uma hora que a gente quer a nossa cama, a gente quer a nossa cozinha, a nossa comida, a nossa geladeira. Chega uma hora que não dá. Nós queremos voltar para casa. E é bom quando o Senhor nos convida para anunciar aquilo que Ele tem feito em nossas vidas em outros lugares. Mas nada melhor do que estar em casa. E eu glorifico a Deus por esse lugar, eu glorifico a Deus porque foi Ele quem abriu essas portas. Então, eu glorifico ao Senhor e me alegro no Senhor sabendo que Ele sustenta todas as coisas. E nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. E nós lemos aqui, não o capítulo 1, mas o capítulo 2 de Jonas, e nós vimos que o Senhor falou ao peixe, e esse vomitou a Jonas na terra seca. Nós conhecemos a história de Jonas, pelo menos a maioria conhece. Jonas era um profeta do Senhor, mas ele era um profeta meio diferente. Ele era um profeta meio revoltado. Ele era um profeta que parece que não gostava muito de profetizar. Não gostava muito de fazer o que o Senhor queria que ele fizesse. E aí Jonas é mandado pelo Senhor a ir pregar a palavra, falar do Senhor, anunciar o Senhor na cidade de Nínive. E Jonas então, quando ouve os desígnios do Senhor, a direção do Senhor, ele sai correndo para Tarsis. Ele não vai para Nínive, ele vai para Tarsis. E ele sai correndo, e ele pega um navio, e ele vai por esse navio. E a tempestade vem, e parece que vai naufragar,
Os marinheiros ali, o pessoal da tripulação encontra Jonas dormindo, e eles chamam a Jonas e começam a orar. E aí Jonas vai e fala: culpa é minha, pode me lançar no mar. Não vamos lançar, lança sim, tá bom. Aí, sob pressão, eles lançam Jonas no mar. Jonas então está ali, certo de que vai morrer, mas vem então, mandado pelo Senhor, um grande peixe. E Jonas fica, é engolido pelo peixe, fica ali no estômago do peixe, apertado talvez, incomodado, meio sem jeito ali dentro, mas pelo menos ele estava salvo, estava escondido. Bom, aqui dentro eu não precisarei fazer o que Deus mandou fazer. Deixa eu ficar escondido aqui dentro da barriga do peixe. Deixa eu ficar aqui, porque já que eu estou aqui, eu achei que eu ia morrer, mas graças a Deus, eu tive salvação, o peixe me pegou, deixa eu ficar aqui dentro. Então, nós lemos que esse peixe recebeu uma ordem do Senhor, e falou o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra seca. E aí tem todo o desfecho da história. Jonas, essa terra seca era a terra de Nínive, e Jonas teve que cumprir a missão que lhe foi dada. Jonas teve que fazer, mesmo contrariado, mesmo não querendo, mesmo emburrado e chateado com Deus. Jonas deu muito mau testemunho do Senhor, essa que é a verdade. Os marinheiros oravam a Deus, e o povo de Nínive estava ali, a alma deles clamava pela salvação, e chegou salvação em Nínive através da vida de Jonas, mas ele mesmo não queria ir. E nós encontramos outras várias histórias bíblicas de pessoas que se esconderam, assim como Jonas se escondeu do chamado de Deus para a vida dele. Assim como Jonas se escondeu do chamado de Deus para a vida dele. Primeiro ele fugiu, depois ele se escondeu, achando que estava tudo sob o seu controle. Mas aí nós vemos que nada foge ao controle de Deus. Quando Ele tem um propósito para realizar através da minha e da tua vida, o Senhor vai fazer com que esse propósito se cumpra. Não tem como fugir, não tem como nós nos escondermos daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Se nós realmente nos colocarmos diante do Senhor, porque sabe o que acontece? Muitas vezes nós nos colocamos diante do Senhor, nós falamos para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim, assim como Isaías falou, eu faço o que o Senhor quiser. E quando nos é dada uma missão, nós queremos escolher o que a gente faz. Assim como Jonas, ele falou: eu pregar para aquele povo, eu prego para outro, mas para aquele não. Não, era aquele que Deus queria, era aquilo que Deus tinha para a vida dele. Quando Deus me chama, quando Deus te chama, se nós temos a disposição no coração, Deus não vai não vai me obrigar, não vai obrigar você a fazer nada. Mas, se nós nos dispusermos e falarmos: Senhor, eu quero, usa-me conforme o teu querer, eu quero ser usado, eu quero ser realmente útil para a tua obra, útil para o teu reino, o Senhor, Ele vai te dar missões. Ele vai te comissionar a algumas situações, a algumas coisas. E nós não podemos escolher. Nós não temos escolha. Não é o que eu vou fazer, mas agora é como eu vou fazer aquilo que Deus tem me mandado fazer. Ou vocês acham que é fácil, né? São fáceis as situações, né? Os pastores que estão aqui, as situações que se levantam e o Senhor fala: vai e resolve. Vai e faz o que eu estou falando para você fazer. Não são fáceis as situações, mas ninguém falou que seria fácil. E uma vez que nós falamos: Senhor, eis-nos aqui, Senhor, eis-me aqui, nós temos que estar preparados para as coisas fáceis, mas também para as coisas difíceis. Agora, uma coisa nós temos que ter certeza, e nós temos que ter essa convicção: se o Espírito Santo de Deus não for conosco, não adianta nós sairmos do lugar. Se Deus mandou, é óbvio que o Espírito Santo de Deus vai. Mas o que acontece é que a palavra fala que o nosso coração é enganoso. E muitas vezes nós achamos que o Senhor está nos mandando, mas quem está mandando é o nosso coração. Por quê? Porque nós estamos
nos identificando com a situação. É fácil. É tranquilo, está na minha zona de conforto, eu sei resolver, eu sei fazer. Então, é isso que eu vou fazer. Uma vez eu me lembro que o pastor Fábio, irmão da pastora Tânia, eu sonhei com ele uma noite. E, assim, eu não tenho contato direto com ele. Eu tenho contato dele, mas não contato direto com ele. E eu sonhei com ele aquela noite e o Senhor me deu algumas direções. Eu liguei para ele e falei, pastor, é assim, assim, assim. E ele depois, amém e tal, vou orar. E ele orou e depois de um tempo ele me mandou mensagem, ou me ligou, não lembro, falando que aquele sonho foi pontual, porque ele ia pregar numa determinada igreja e ele já estava com a mensagem preparada. E olha o que ele falou para mim, ele falou, pastor, a mensagem que eu preparei é um assunto que eu domino, é um assunto que eu sei falar, discorrer tranquilamente. Se me perguntarem hoje, eu tiver que pregar hoje, pegar de surpresa, é essa mensagem que eu vou pregar. E é essa mensagem que eu tinha preparado. Mas mediante o sonho que o Senhor deu a você, eu mudei a mensagem, eu precisei mudar. E eu estou aqui me esforçando para entender esse assunto, para poder levar essa palavra para a igreja. E depois ele veio testemunhar que foi realmente tremendo o que Deus fez. Porque era aquela palavra que Deus tinha para aquele povo. Então, nós precisamos entender que aquilo que nós colocamos diante do Senhor, depois que nós nos colocamos à disposição do Senhor, não é mais o que nós vamos fazer, mas é como nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos pede para fazer. O Senhor é bem específico naquilo que Ele quer. O Senhor, Ele é específico nas situações que Ele quer que a gente se levante, que a gente resolva, que a gente faça, que a gente de repente oriente uma pessoa. Uma coisa é certa, o Senhor te chama nessa manhã para ter uma vida de oração. O Senhor te chama nessa manhã para ter uma vida de entrega. O Senhor, pela sua palavra, Ele nos orienta que nós não devemos cessar, nós não devemos parar de orar. É uma vida sem interrupções. É uma vida que nós não devemos interromper. Uma vida que realmente a gente possa, todos os dias, buscar ao Senhor em oração. Por quê? Porque assim nós vamos conhecendo o coração de Deus. E nós vamos entendendo o que o Senhor quer para a nossa vida e através da nossa vida. Porque o Senhor tem um propósito para cumprir, o Senhor tem um plano. Então cabe a nós buscarmos ao Senhor para entendermos o plano do Senhor e entrarmos nesse plano. Sermos úteis nas mãos do Senhor e fazer o que Ele quer que a gente faça. Fazer o que Ele quer que a gente realize. Ir onde Ele quer que a gente vá e não ir aonde Ele não quer que a gente vá. Ai, como é difícil. Quantas são as pessoas que nos chamam e o Senhor fala, não, você não vai. E você tem que falar para a pessoa, não, eu não vou. Por quê? Porque Deus falou para eu não ir. E aí você tem que enfrentar pessoas chateadas, pessoas bravas, pessoas... Não tem problema. Eu vou fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Mas aquilo que Deus não mandou eu fazer, eu não vou fazer. E como que eu sei discernir o certo do errado, o bom do ruim? Porque nós andamos com Deus e vai chegar uma hora que não se diz mais respeito ao que é certo e o que é errado. Agora se diz respeito ao que é bom e ao que não é bom. Porque muitas vezes você vai fazer o certo que não é bom fazer naquele momento. Muitas vezes você vai fazer o certo, eu estou fazendo isso porque é certo, mas não é bom. Há uma frase que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Não é de boas intenções que vive que a nossa vida cristã tem que andar. A nossa vida cristã ela tem que andar debaixo das intenções do Senhor. Do Senhor, porque é Ele quem sabe o que é bom. Nós não sabemos o que é bom. Muitas vezes nós estendemos as nossas mãos, vamos ajudar alguém, e na verdade nós só estamos atrapalhando o processo de Deus na vida daquela pessoa. Quantas são as pessoas que muitas vezes têm uma condição financeira, por exemplo, que é um assunto que assola, infelizmente, 70% ou mais das famílias brasileiras. Mais de 70% das famílias brasileiras estão endividadas.
E aí você vê uma família endividada, uma família em dificuldade, uma família que você se compadece, e você fala, eu tenho condições, eu vou ajudar. Mas você não ora, você não pergunta para Deus se é, você não quer saber a opinião do Senhor, você acha que você tem que ser bonzinho. Sabe o que Jesus falou? Jesus falou que não existe quem seja bom. Bom é o Pai. Bom é o Pai. E se tem algo que eu, como pastor, não tenho de você, é dó. Eu não tenho dó. Eu tenho muito amor, muito temor ao Senhor. Então nós precisamos entender que antes de qualquer coisa, antes de tomar uma decisão, antes de seguir um caminho, antes de tomar uma direção, nós precisamos orar. Mas não é orar somente antes de fazer alguma coisa, é orar sem cessar, orar sem cessar, orar sem cessar. Quinta-feira eu fui pregar em Araras, e eu já estava assim, montando uma mensagem durante a semana. Deus já estava falando comigo, estava ali e tal. Aí eu comecei a querer colocar acréscimos naquilo que Deus já tinha falado comigo. Eu comecei a querer acrescentar alguma coisa aqui, alguma coisa ali. Não, se eu colocar isso, se eu falar isso, se eu falar aquilo, eu acho que vai ficar legal. E o Senhor falou, não, eu não falei para você falar isso. Eu falei para você falar aquilo que eu já tinha te entregado. Eu falei, tá bom, Senhor. Então eu quero saber o que o Senhor quer exatamente que eu fale, porque eu tenho muita coisa na minha cabeça, eu preciso organizar essas ideias. Então eu sentei para poder esboçar a mensagem. E o Senhor falou, leia Gênesis. E eu falei, mas eu já cansei de ler Gênesis. E o Senhor falou, leia Gênesis. E lá eles estão no mês da restauração da família. Então eu precisava pregar alguma coisa relacionada a isso. E eu então peguei, tá bom, Senhor, eu vou ler. E comecei a ler Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra sem forma e vazia. E eu fui lendo. Quando eu chego no capítulo 2, no verso 25, a palavra de Deus nos fala assim: e ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonharam. Quando eu li aquilo, a palavra, aquele versículo parece que saltou assim aos meus olhos. Ficou assim como um projetor. E eu falei, tem um mistério aqui. Eu comecei a meditar naquele versículo. E aí o Senhor me deu uma palavra. Eu até depois comentei com o pastor, eu não consegui falar o que eu tinha no coração, mas o Espírito Santo foi dando direção, foi muito bom. E glória a Deus por isso. Até a hora que terminou, a Dona Beth falou, pastor, quando você leu aquele versículo, eu falei, o que ele vai tirar desse versículo? Mas é o Espírito Santo que vai fazendo. Agora, se eu não tivesse uma vida de oração, se eu não tivesse uma vida de entrega ao Senhor, se eu não estivesse disposto e disponível a fazer aquilo que Ele quer que eu faça, eu não iria entender que eu tinha que ler esse versículo de Gênesis, porque tudo que Ele tinha me entregado antes, eu não tinha percebido que era isso que Ele queria que eu falasse. Então tudo aquilo que Ele me entregou foi importante para que eu estruturasse uma mensagem em cima daquele versículo. E o Senhor falou, e o Senhor me usou. Os testemunhos estão sendo dados. Mas por quê? Porque eu sou bom? De forma alguma, porque eu estou na presença do Senhor. É muito difícil nós falarmos de nós mesmos. Mas se tem algo que eu posso falar de mim, é que eu sou uma pessoa de oração. Eu me debruço na oração. Eu medito na palavra. Eu jejuo e jejuo bastante. Eu jejuo muito. Mas eu gosto de orar. Porque eu aprendi a gostar de orar. Porque você acha que eu gostava? Você acha que eu acordava 3 horas da manhã e falava, 3 horas da manhã, hora de orar. Vamos lá, vamos orar. Estou animado. Não, então muitas vezes eu acordava às 3 da manhã e ia orar. E eu acordava 4 horas, ajoelhado. Eu falava, nossa, já são 4 horas. O que eu falei mesmo? Senhor, obrigado pelos meus pecados. Dormiu? Nós precisamos nos preparar para orar. Então eu entendi que eu precisava me preparar para orar. Então acordava,
lavava o rosto, escovava os dentes, muitas vezes me trocava, ou tomava um banho. E o Senhor foi me dando condições de eu poder estar nesse lugar todos os dias. Queridos, não é fácil. Não é fácil, porque muitas vezes nós estamos cansados, muitas vezes nós estamos sobrecarregados. Sexta-feira, como a nossa semana foi corrida, foi um pouco atípica, na sexta-feira tinha algumas coisas para fazer em casa antes de dormir. A Gesa com muito sono, né, grávida, eu falei, vai descansar, pode deixar que eu termine de fazer as coisas. E eu terminei, era 2 da manhã. 2 da manhã eu terminei, e eu falei, eu vou acordar às 3 para orar? Eu não vou acordar às 3, eu vou orar agora. Então eu fui orar, e fiquei um tempão com o Senhor, eu fui dormir não sei que horas. Então nós precisamos ter esse discernimento, porque se eu vou dormir, eu não acordo mais para orar. E eu sei o quanto eu preciso orar. É isso que você precisa entender, e que o Espírito Santo de Deus desenvolva no teu coração a necessidade que eu e você temos de orar. De orar para entender qual é o próximo passo, Senhor. O que eu devo fazer? Qual é a próxima direção? Muitas vezes nós tomamos decisões, estamos perdidos nas ideias. Se eu fizer aquilo, se eu fizer isso, eu preciso resolver. Mas se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, acho que aquilo vai dar certo, aquilo outro vai dar certo. Não faça isso. Descanse no Senhor e ore. Ore ao Senhor. Nós ouvimos o testemunho da Vanusa, e ela, sob pressão, ela entendeu que o Senhor tinha falado com ela. Enquanto o Senhor não desse a próxima direção, ela não tomou. Enquanto o Senhor não deu, ela não tomou a decisão. E ela só tomou a decisão quando o Senhor deu a próxima direção. Nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos ter uma vida de dedicação à oração. Por quê? Porque aí nós vamos estar a cada dia mais próximos daquilo que é propósito do Senhor através da nossa vida. Jonas estava tentando fugir. Jonas estava tentando se esconder. Mas, olha o que diz o Salmo 139. O Salmo 139 nos diz assim: louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde escaparia o teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer na sepultura a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas que me encobrem de ti, mas a noite resplandece como diz. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Para onde iremos nós? Aonde nos esconderemos da face do Senhor? Não tem como nós fugirmos do Senhor. Não tem como nós nos escondermos do Senhor. Não tem como nós acharmos que nós podemos brincar de esconde-esconde com Deus. Deus vai nos encontrar, porque Ele é onipresente. Se nós nos escondermos ali atrás, Ele está ali atrás, mas Ele também está aqui, Ele está lá na sala, Ele está no quiosque, Ele está na tua casa. Deus é onipresente, não tem para onde, não tem onde fugirmos do Senhor. Não tem como. Pastor Thelma, a pastora Viviane, eles tinham uma igreja no prostíbulo. E eles faziam culto. Eles faziam culto e um dia ela estava dando atendimento a uma mulher e ele estava sentado
do lado de fora esperando ela voltar, e nisso chegou uma garota de programa, sentou do lado dele, e Deus falou para ele, fala com ela. E ele até brinca e fala o que, Senhor? Paz do Senhor? O que eu vou falar? Aí ele fala que eu tenho saudade dela. Então ele vira para ela e fala, filho, o pai disse que tem saudade de você. E ela começou a chorar muito. Ela falou, pastor, eu nunca imaginei que Deus ia me encontrar aqui. Eu nunca pensei que Deus pudesse me encontrar aqui nesse lugar. Então, depois daquele dia, aquela mulher decidiu sair daquela vida. Ficou noiva, casou, congrega na igreja dele. E é outra mulher. Porque o Senhor a encontrou através da vida do seu servo. Porque nós não sabemos o poder que tem nas nossas orações. Nós não sabemos o poder que tem nas nossas intercessões. Eu falava ontem ali nos Novos Começos, se nós pudéssemos ver tudo que acontece no mundo espiritual enquanto nós estamos intercedendo, nós iríamos ver o quanto de anjos o Senhor tem despachado para estarem ao redor da nossa vida. Quando nós oramos por um filho, quando nós oramos por uma filha, quando nós oramos pela mãe, pelo pai, pelo irmão, o Senhor está tendo cuidado daquela vida, porque as nossas intercessões alcançam o coração do Senhor. Nós precisamos entender que não tem como se esconder do Senhor. Jonas tentou se esconder, mas o Senhor fez com que ele cumprisse o propósito. Muitas vezes nós estamos nos escondendo atrás do dinheiro que temos. Muitas vezes nós estamos nos escondendo atrás do uniforme que vestimos. Muitas vezes nós estamos nos escondendo atrás do nosso intelecto, da nossa autossuficiência. Muitas vezes nós estamos nos escondendo atrás do nosso trabalho. Muitas vezes nós estamos nos escondendo em uma aparência de que está tudo bem e eu sou servo de Deus. Mas o Senhor sonda o nosso coração. Ele sonda o nosso coração, Ele nos conhece. Ainda a palavra não chegou à nossa boca, nós acabamos de ler. Ele já sabe o que vai sair. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece todas as coisas. Não tem como fugir da presença do Senhor. Nós podemos enganar as pessoas, nós podemos mentir para as pessoas, mas não se engane, com Deus não se brinca. Não se engane, com Deus não se brinca. E sabe, cartão de crédito? Um dia a fatura chega. Um dia a fatura chega e nós vamos precisar pagar essa fatura. Então, que essa fatura não seja alta, mas de preferência que não exista fatura. Que nós possamos ter uma vida de oração para entender qual é o próximo passo. Uma vida de oração para entender o que o Senhor quer que a gente faça. O que o Senhor quer que a gente resolva. Qual é a decisão que nós temos que tomar. Senhor, está difícil, está complicado, eu não vejo saída, eu não vejo solução. É para Ele mesmo que você tem que falar. É para Ele que você tem que falar. Porque se precisar de ajuda, Ele vai levantar pessoas para te ajudar. Vai levantar pessoas para te ajudar. E se você precisar pedir ajuda, Ele vai falar para você o que você tem que fazer. Mas não faça nada sem a direção do Senhor. Não faça nada sem ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Não faça nada. Mas eu repito, não tem como ouvir a voz do Senhor. Não tem como ouvir o Espírito Santo de Deus se nós não tivermos intimidade com Ele. Se nós não tivermos uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de entrega. Os dias são maus. E para aquilo que está para chegar, para aquilo que está para acontecer nas nossas vidas, na realidade do nosso país e até mesmo do mundo, se nós não estivermos mergulhados no azeite, nós não vamos suportar. Se nós não estivermos na presença do Senhor,
uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de fazer a vontade de Deus. Nós não vamos suportar, porque os dias são maus e vai piorar. A boa notícia é que vai piorar, mas existe uma melhor ainda. É que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está às portas. E quanto mais a situação piora, mais nós esperamos o dia do grande avivamento que terá antes da volta do nosso Mestre. Por isso, o avivamento pode passar na rua da tua casa e você pode não fazer parte desse movimento. O avivamento pode passar no portão do seu trabalho e você pode ficar de fora. Não queira ficar de fora. Não queira perder essa grande oportunidade de viver coisas sobrenaturais antes que o nosso Mestre volte. Porque somente assim nós vamos suportar o que há de vir. Somente assim. Jonas gastou tanta energia. Ele saiu correndo. Aí ele foi pro navio. Aí depois ele foi pro mar. Teve que nadar, teve que se bater lá até o peixe engolir. Depois ele foi cuspido para a terra de novo. Quantas são as vezes que a gente gasta tanta energia para resolver uma situação e o Senhor fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós podemos poupar energia, poupar tempo, poupar tantas coisas se nós formos pessoas que oram, que buscam ao Senhor, que buscam a direção de Deus. Podemos, mas não fazemos. Temos a possibilidade, mas não usufruímos. Temos tudo para ter uma vida abundante, mas muitas vezes não vivemos, porque nós não queremos. Porque está disponível. Está disponível. Uma outra pessoa que fugiu do Senhor, que tentou se esconder das situações por medo, foi Gideão. Gideão teve medo. Gideão, ele viu tudo o que aconteceu nos anos anteriores. Eles plantavam, eles regavam, eles cuidavam da plantação, e os inimigos vinham e saqueavam tudo. A palavra diz que eles vinham como uma avalanche. Então eu imagino que era um arrastão. Lembra dos arrastões nas praias? Era mais ou menos aquilo que acontecia. E vinha um arrastão e levava tudo. Levava a plantação, levava animais, levava tudo que eles tinham. E Gideão, já cansado daquela situação, ele então vai e tem uma ideia. Ele vai para o lagar, que era o lugar de pisar uvas. E no lugar de pisar uvas ele começa a descascar o trigo. O trigo, ele era naturalmente descascado pelo vento. Tinha um lugar certo de se fazer isso. Mas Gideão, por medo e tentando se esconder, ele vai para o lagar. Ele se esconde no lugar que era um lugar de pisar uvas. Então ele estava no lugar errado, fazendo a coisa certa. Ele estava fazendo a coisa certa, mas ele estava no lugar errado. Quantas vezes nós estamos fazendo a coisa certa, mas nós estamos no lugar errado? E quantas são as vezes que por medo, assim como Gideão, nós nos escondemos e não queremos ser encontrados. Então o anjo do Senhor, Juízes capítulo 6, verso 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar os midianitas, dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio?
e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como me livrarei a Israel? Com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga o meu presente e ponho perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. E ali prossegue a história. E a história é que o Senhor, Gideão faz prova, pede provas para o Senhor, pede sinais, o Senhor dá sinais. Então Gideão entende que é o Senhor e ele leva um exército com ele. Mas o Senhor fala para que, de uma forma, ele fala para que Gideão dispense uma parte, e Gideão continua. De uma outra forma ele fala que para Gideão dispensar uma outra parte, e Gideão fica com 300 homens, diante de um exército incontável de homens. E Gideão vai com seus 300 homens e toca a buzina e vence a batalha. Gideão tentou se esconder. Gideão não queria fazer nada que pudesse colocar aquilo que ele estava fazendo em risco. Gideão estava escondido no lagar. Gideão estava fazendo tudo que o Senhor não queria que ele fizesse, mas o Senhor o encontrou. Eu quero dizer que nessa manhã o Senhor te encontrou. O Senhor te encontrou e não tem como fugir do Senhor. Quando Ele te encontra, é hora de nós perguntarmos para Ele o que nós devemos fazer, como nós devemos nos portar. Por favor, presta atenção aqui. Como nós devemos nos portar? O que nós devemos fazer? O Senhor nos encontrou. Qual é o próximo passo, Senhor? A nossa disposição tem que ser se colocar na presença do Senhor. E muitas vezes nós vamos ser minoria diante dos gigantes que se levantam na nossa frente, diante dos exércitos que se levantam. Mas o Senhor nos dá a vitória segundo a sua palavra. O Senhor nos dá a vitória segundo a sua palavra. Se o Senhor falou para Gideão: Gideão, vai, eu sou contigo. Gideão foi e venceu. Só que tem um porém. Gideão, ele precisou de provas. Então, se necessário, peça para o Senhor dar provas. Peça para o Senhor dar sinais. O Senhor, sabe o que Ele faz? Ele dá sinais. O Senhor responde. Porque Deus não é um Deus que é um general que está longe de nós. Não, Ele é Pai. E como Pai, Ele quer ver os seus filhos crescerem. Ele quer ver os seus filhos avançarem. Ele não quer ver a derrota dos seus filhos. Porém, Ele vê o coração. Ele olha por coração. Assim como Ele foi com Davi, que nós já falamos aqui. Assim Ele também é comigo e com você. Ele olha o nosso coração. Quando Ele olhou para Moisés, Ele falou: Moisés, eu te escolhi. Moisés começou a dar um monte de desculpa. Eu sou gago, eu falo mal. O Senhor falou: não, fica tranquilo, eu te escolhi. E então chega um sucessor, Josué. E o Senhor vira para Josué e fala: Josué, eu te escolhi. Agora você precisa ser forte e corajoso. Você precisa ser forte e corajoso. E Josué, talvez, ele tenha recebido aquela palavra, ele assumiu a sua posição, ele avançou, mas ainda ele estava com dúvida de que realmente ele era a pessoa certa, ele era muito novo. Será que eu vou dar conta? Então, se nós lermos o capítulo 2 de Josué, nós vamos ver que o povo chega em Josué e fala: Josué, nós estamos com você, seja forte e corajoso. A palavra que Deus dá, Ele vai confirmar.
Nós estávamos prontos para tomar, nós não estávamos prontos, aliás, para tomar uma decisão. Nós precisávamos tomar uma decisão, se mudávamos de Santa Rita para Piracicaba ou não. E eu me lembro que nós estávamos na frente da nossa empresa, dentro do carro, conversando e tentando entender o que a gente teria que fazer. Porque a Sara tinha 6 meses e nós teríamos que mudar a nossa vida. O que nós vamos fazer? Como que nós vamos decidir? O que nós vamos resolver? Nós orávamos, o Senhor deu sonho, o Senhor deu visão, o Senhor deu palavras, o Senhor falou e nós ainda estávamos com dúvida. Então a gente estava ali, era mais ou menos umas 11 horas da manhã, nós tínhamos que dar a resposta até meio-dia. E eu me lembro que a Geisa ligou para a pastora Tânia. E a pastora Tânia ouviu tudo que a Geisa tinha para falar e falou assim: vai, porque o propósito é maior. Vai, porque o propósito é maior. Mas Tânia, a gente está colocando na ponta do lápis e não está fechando a conta. Esquece a ponta do lápis, porque o propósito é maior. Sabe o que eu entendi a partir daquele dia? Que os recursos estão dentro do propósito. Os recursos estão dentro do propósito. Então, se você tiver uma vida de oração, uma vida de entrega, e entender quais são os passos que o Senhor quer que você dê, Ele vai dar os recursos necessários. Mediante aquela palavra. E ainda ela falou, a Geisa falou, mas isso, mas aquilo. E eu estava do lado ouvindo. E aí ela falou: não tem problema se vocês não forem agora. Deus é misericordioso e Ele vai dar uma outra oportunidade. Mas vocês, se vocês forem agora, vocês vão acelerar os processos. E aí ela desligou o telefone e nós já estávamos com 80% resolvido. Só que a Jesus olhou para mim e falou: e agora? O que a gente faz? Eu falei: a pastora não falou isso? Falou. Eu falei: então vamos colocar diante de Deus e vamos na palavra. Porque aquilo que ela falou, se realmente o Senhor usou a boca dela, e eu creio que usou, Ele vai confirmar na palavra. Então eu abri a palavra. E eu não sou de fazer assim, ó. Por quê? Porque vai cair em palavra aqui que vai ser difícil, né? Aí a gente fala: ah, não falou, vou em outro. Mas aquele dia eu fiz isso. Aquele dia eu fiz isso. E quando eu abri a palavra, caiu no Salmo 7. Salmo 20. Salmo 20. E eu comecei a ler o primeiro versículo. Comecei a ler o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. E falei: Jesus, Deus não está confirmando. Deus não está falando. Mas quando eu cheguei no 7, e a gente com aquela decisão para tomar, a palavra da pastora, e pensando nas contas que nós teríamos que assumir, o versículo 7 diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor. Amém. E foi diante e sobre essa palavra que nós tomamos a decisão. E nós não fugimos dos desígnios do Senhor. Fomos para Piracicaba e você acha que foi fácil? O começo não foi fácil. Não foi, você já sabe da história. Eu fiquei desempregado, quase 1 ano, pressão de todos os lados, uma autopressão que colocava sobre mim, mas eu estava na presença. E o Senhor foi direcionando, dirigindo todas as coisas, até que os propósitos começassem a acontecer, as coisas começassem a acontecer. E graças a Deus, porque hoje nós estamos aqui. Jonas tentou fugir. Gideão tentou se esconder. Adão, quando pecou, o Senhor foi: Adão, cadê você? Senhor, eu tive medo e me escondi. Não tem como nós fugirmos. Não tem como nós nos escondermos do Senhor. Se você disser: Senhor, eis-me aqui, faça o teu querer, faça a tua vontade em mim, aí não é mais você quem decide, aí é o Senhor quem decide. E cabe a você dizer: sim, eu vou, ou não, eu não vou. Porque uma vez que o Senhor nos encontrou,
Agora, não diz mais respeito ao que eu vou fazer, mas agora é como eu vou fazer aquilo que não manda fazer. Nós não podemos fugir da presença de Deus. Nós não podemos, não conseguimos nos esconder do Senhor. Talvez você esteja levando uma vida de crente, todos os domingos na igreja, lendo a palavra, ouvindo e recebendo a palavra, e você não tem visto resultados. Primeiro que a palavra de Deus não fala para que tenhamos resultados. O Senhor nos ensina a dar frutos. E os frutos nós só vamos dar se nós tivermos vida devocional com o Senhor. Os frutos, eles são de dentro para fora. Não depende de recursos exteriores, não depende de pessoas exteriores, lógico, pessoa dentro de nós. Só a pessoa do Espírito Santo. Não depende de recursos, não depende de pessoas, não depende de situações, não depende de trabalho. Não. Depende apenas de uma vida entregue ao Senhor. Uma vida entregue ao Senhor. Davi, como nós falamos na semana passada, uma das primeiras atitudes que ele teve como rei foi trazer a Arca da Aliança, ou seja, a presença de Deus, de volta ao palácio. Mas para isso ele chamou Uzá e Aiô. E eles foram, montaram no carro de boi 0 km, tirado da concessionária. 380 cavalos. Não era 380 cavalos, era 2. O carro de bois estava pronto. E a arca já tinha sido colocada sobre o carro de bois. E o carro de bois sai, e ele balança. A arca vai cair. E Uzá, com a maior das boas intenções, a maior da boa intenção, o desejo de ajudar, de querer salvar a arca, de querer realmente fazer algo que era bom, algo que era certo fazer. O que ele faz? Ele segura a arca, ele toca na arca para não deixar a arca cair. E Deus o mata instantaneamente. Por quê? Que Deus é injusto? Não. É exatamente porque Ele é justo que Ele fez isso. Porque uma vez que Ele estabeleceu regras, princípios, Ele deu ordens, Ele não volta atrás. E a ordem era que somente um grupo poderia tocar na arca. Tinha um jeito certo de carregar a arca. E ele se atreveu a colocar a mão. E ele foi fulminado instantaneamente. Então, que a nossa vida não seja uma vida de boas intenções apenas, mas que as boas intenções que passam pelo nosso coração sejam colocadas diante do Senhor, para entender se é isso realmente que o Senhor quer que a gente faça, para entender se é isso realmente que o Senhor quer que a gente realize. Nós não vamos fazer nada, não vamos dar um passo sem a presença do Senhor, e não vamos fazer nada, não vamos dar nenhum passo sem a ordem do Senhor. Por isso, mergulhe no azeite, esteja na presença, tenha vida de oração. E sabe uma coisa que eu acho que é importante falar? Aqui eu sempre falo, o óbvio precisa ser falado. Eu vou falar o óbvio. Às vezes a gente acha que vida de oração é uma vida que a gente está fazendo um monte de coisa e está ali orando no pensamento. Está fazendo um monte de coisa, se dedicando ao trabalho, se dedicando a tantas coisas e está ali em espírito de oração. Espírito de oração é uma prática muito boa. Muito boa. Ah não, eu vou dormir, eu faço minhas orações. Eu acordo, eu faço as minhas orações. Vida de oração é vida de tempo, de qualidade com Deus. Quantos são os amigos, o marido, a esposa, o parente, a família, a mesa que a gente senta e passa horas e não vê a hora passar? E fala, nossa, já é esse horário. Nossa, parece que nem passou o tempo, queria ficar mais aqui. Está tão gostoso, está tão bom. É essa situação que o Senhor quer que você tenha comigo.
Passar horas na presença. Passar tempo de qualidade com Deus. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, eu preciso daquilo outro. Senhor, eu preciso de outro. Eu preciso de... Eu fiz a listinha, eu apresentei ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Levanto, vou embora, vou trabalhar. E o Senhor vai falar, você levanta e vai embora. Eu ia falar, porque eu achei que eu estava no diálogo. Eu achei que eu estava tendo um tempo de qualidade com meu filho, com a minha filha. Mas a hora que eu fui falar, ele foi embora. A hora que eu fui falar, ela foi embora. O pastor José fala que teve um ano que ele era vendedor de sapatos e ele trabalhava em outra cidade. Quando ele ia para casa, eles passavam o final de semana inteiro orando. E ele falou que tinha sexta-feira que o povo chegava na casa dele para orar e a presença de Deus era tremenda, tão forte que o povo deitava no chão, ninguém falava nada, era um silêncio ensurdecedor. E depois de 5, 6 horas ali, deitado na presença de Deus, eles levantavam e iam embora. E no dia seguinte eles contavam o testemunho de tudo que Deus tinha feito na solitude e no silêncio. Quantas são as nossas orações que nós pedimos, falamos, e não deixamos o Senhor falar. É necessário ficar em solitude com o Senhor, não em solidão, mas em solitude. Permitir que o Senhor fale e ministre os nossos corações. Talvez no começo, você não sinta nada, não veja nada, e tenha que fazer um esforço muito grande para permanecer. Mas se você permanecer, eu garanto, eu garanto que você vai começar a viver coisas que você nunca viveu. E aí você vai parar de falar, nossa, mas Pastor Paulo e a Pastora Tânia têm tantos dons, por que eu não tenho? Vai ver a vida de oração que eles têm. Fulano tem isso, tem aquilo, por que eu não tenho? Também queria ter. Se dedique à oração. Se dedique a conhecer e buscar em conhecer ao Senhor. Não abra mão desse lugar. Não abra mão desse lugar. Queridos, nós temos que ser sinceros. Não é fácil ter uma vida de oração. Nós temos que ser disciplinados, porque quando eu falo de acordar 3 da manhã para orar, se eu não for disciplinado, eu não vou acordar. Se eu não for disciplinado, eu vou acordar e não vou querer sair da cama. Se eu não for disciplinado, eu não vou conseguir fazer. É igual academia, né? Você tem que ter disciplina. Exercício físico. E aliás, exercício físico faz parte da boa mordomia. Comer bem, cuidar do corpo, beber bastante água. Faz parte da boa mordomia. O Senhor quer que você cuide do seu corpo também. Cuide do seu corpo também, que é templo do Espírito Santo de Deus. Então que nós possamos nos colocar diante do Senhor. E a partir de hoje, você que se dispõe a querer que o Senhor faça uma grande obra na sua vida primeiro, para depois fazer através da sua vida, a sua vida, se você decidir isso hoje, nunca mais será a mesma. Nunca mais. Só que a decisão não passa apenas de uma oração que nós vamos fazer. A decisão passa de você viver o Evangelho, não o Evangelho domingueiro, mas o Evangelho que ele é vivido todos os dias, de segunda a segunda, o tempo todo. O tempo todo. Porque esse é o Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho de continuidade. O Evangelho que é o estilo de vida. O Evangelho que não tem outra forma de viver a não ser o Evangelho. Ou você vive o Evangelho ou você não vive o Evangelho. Não tem como viver meia boca. Não tem como. Talvez você já ouviu alguém falar assim: eu sou cristão até aqui, mas quando pisa no meu carro, aí eu falo, agora eu não sou cristão. E aí eu resolvo de outra forma. Você já ouviu alguém falar assim? Não existe isso. Ou você é integralmente cristão,
e obedecem os desígnios e as palavras do Senhor, ou você não é. Sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então não existe meio crente. Ou você é crente ou você não é. E se você não tem uma vida de oração, me perdoe, mas você precisa se colocar na presença de Deus. Crente que não ora é igual carro sem combustível.